Se você é fã de Jujutsu Kaisen, você concorda comigo. O arco do incidente de Shibuya simplesmente mudou o anime. Assim, na minha grande opinião, esse arco é um divisor de águas pro anime inteiro de Jujutsu Kaisen. Porque, pra mim, esse arco define onde Jujutsu passou de ser um anime mediano, quase ruim, pra um anime muito bom. Até porque, convenhamos, Jujutsu Kaisen antes disso, essencialmente, era um anime ruim. Um shonen de batalha genérico como qualquer outro por aí. E assim, com bastantes defeitos, tá? Defeitos pontuais que, assim, estragavam minha experiência com a história. Mas depois do clímax que foi desenvolvido e feito no último episódio, tudo mudou pra mim. Meu olho se abriu pra Jujutsu Kaisen e eu percebi, essa história é sim muito interessante. E por isso, hoje eu quero falar sobre como que Jujutsu Kaisen, em um único episódio, passou de um anime bem ruim pra um anime muito bom. Porque agora que eu entrei na terceira temporada, enquanto eu assisto em live junto com o meu chat, minhas expectativas estão bem altas. Mas é claro, os problemas que eu tenho com Jujutsu Kaisen ainda existem. E assim, se nada mudar sobre eles, Jujutsu Kaisen vai ser uma enorme decepção pra mim. E eu vou falar um pouco mais isso lá pro meio do vídeo. Você vai entender melhor, calma aí. Então, antes de tudo, vamos listar o que aconteceu nessa temporada pra eu falar pra você quais são os meus destaques pra essa temporada. Sem contar as coisas que precisam melhorar urgentemente. Começando pelo grandíssimo Toji, que pra mim, assim, logo no início desse arco, ele é um grande destaque. Ele não aparece exatamente no arco de Shibuya, ele é mais desenvolvido e mais mostrado com muito mais tempo de tela no arco do Inventário Oculto. Porém, o seu trabalho no arco de Shibuya dá um pouco mais de profundidade pro Megumi. Apesar da volta dele parecer muito um fanservice, algo realmente só pra falar, olha só fãs, um episódio de luta do Toji. Mas também serviu muito bem como um ótimo goodbye pro personagem, uma ótima finalização, coisa que assim, é muito difícil de acontecer com o Jujutsu Kaisen, personagens ter uma boa finalização. Calma, antes de você reclamar aí no chat, espera, deixa eu ter minha opinião. Porque ele também apresenta um pouco, assim, brevemente, o clã Zenin, né? Que aparentemente vai ser muito importante pra essa terceira temporada. Então, ele é um ótimo apresentador desse conceito do clã Zenin. E por último, e não menos importante, ele é dublado pelo Jill. Sim, o voice actor do Toji é o mesmo voice actor do Jill. E assim, tu sabe que o personagem é bom quando ele é dublado pelo Jill. A gente já tinha o Zeke de Attack on Titan, que era muito bom. O próprio Jill, que é o melhor vilão de todos os tempos. E agora o Toji, pra completar a trindade desse dublador. Partindo pro meu próximo destaque, que é a Nobara, que pra mim, ela sempre foi um personagem bunda. Ela finalmente teve algo de importante nesse anime inteiro. Além de servir como essa personagem de característica forte, a mulher que briga com o protagonista, ou até mesmo simplesmente servir de artifício pra farmada de aura de outros personagens. Eu gosto de citar essa cena aqui, onde o trabalho dela inteiro na cena é apanhar pro Nanami chegar e farmar uma aura. Tipo, qual era a necessidade? Porque não dava esse destaque pra Nobara, que precisava tanto de algo, ainda mais antes do que eu vou falar agora, que é a ida dela, né? Porque, assim, spoiler de Jujutsu Kaisen inteiro, imagino que você já deve ter assistido, mas a Nobara nessa temporada, ela morre, e junto com essa morte dela vem um puta backstory que é o melhor backstory de Jujutsu Kaisen inteiro. Eu acho que, assim, essa personagem se salva nesse backstory, porque é muito interessante, a gente entende que ela sempre teve essa personalidade forte desde criança, e dá mais profundidade pelos motivos, basicamente resolve os porquês que a Nobara tinha durante toda a primeira e um pouco da segunda temporada. E assim, eu falo positivamente, mas ainda acho muito estranho o jeito que Jujutsu Kaisen faz esse tipo de desenvolvimento, que é, eles pegam o personagem, só apresenta ele pra você, e quando ele for descartar esse personagem, aí ele pensa, tá, a gente precisa criar alguma coisa pra esse personagem, pra essa morte não ser inútil, o que leva muitas mortes continuarem inútil. Por exemplo, a do Nanami, que, assim, eu tô entendendo, é um personagem muito bom, mas a morte dele foi bem bunda. Serviu como desenvolvimento pro Itadori, mas a morte dele é um personagem que a gente não tinha nenhum carinho, a não ser pelas farmadas de aura que ele tem. Tá, mas voltando aqui pra Nobara. Funcionou muito bem esse jeito de desenvolver um personagem, mas eu particularmente preferiria que esse desenvolvimento fosse desenvolvido durante a história inteira, porque assim que chegasse a morte da Nobara, eu realmente sentisse algo. A não ser, tipo, tá, ela morreu.
E o backstory dela é maneiro. Você tá entendendo o que eu tô querendo falar aqui? Não precisa me atacar nos comentários. Eu sei que você tá fazendo isso. Eu sei que tu já tá com uma arma apontada na minha cabeça. Mas espera. Ainda tem muito ponto positivo pra dar pra Jujutsu ainda. Por exemplo, o personagem do jogo, que ficou muito interessante nesse arco. Porque além de render uma luta incrível contra o Sukuna, que também essa luta serve como parte do desenvolvimento de personagem do Itadori, que falaremos mais tarde nesse vídeo, ele também cria uma ótima filosofia de personagem, que é um bagulho que realmente, uma cartada muito genial do GG. Foi uma ótima finalização. Novamente, coisa que raramente acontece com os personagens de Jujutsu Kaisen. Mas foi uma ótima finalização. Porque apesar dele ter o mesmo problema da Nobara de só vamos desenvolver esse personagem quando ele for morrer, o que deixa tudo muito previsível, tu sabe que o personagem vai morrer quando esse personagem tem um desenvolvimento. Foi uma ótima filosofia de que era uma maldição, ele poderia fazer o mundo do jeito que ele quisesse, mas ele não fez, porque ele ainda tinha um ideal na tua cabeça, fazendo ele se tornar muito mais humano. Então, mesmo sendo uma maldição, ele ainda tinha um ar humano dentro de si, diferente do Sukuna, que, obviamente, por conta disso, era muito mais forte que o jogo, obviamente causando a morte do jogo. Ainda ficou muito mist na minha cabeça o porquê que o jogo deu esses dedos pro Itadori, sabendo que muito provavelmente ele ia morrer ali. Não faz o mínimo sentido. Na minha cabeça, se vocês quiserem comentar aí no comentário o que realmente significa essa cena, eu não entendi. Eu admito aqui, eu não entendi essa cena. Explica aí pra mim nos comentários, pra mim vai ser o suficiente, tá bom? Se quiser pode até me xingar, eu deixo você me xingar nessa aí. E outra coisa que eu não entendo é a questão do Geto, que assim, não é que eu não entendo, é porque aparentemente não foi explicado ainda e vai ser explicado melhor futuramente, que é a questão do Kinjaku dentro da cabeça dele, que é um conceito absurdo, tá? Eu já gostava do Geto desde o Inventário Oculto. Mano, esse personagem pra mim foi o destaque do Inventário Oculto, e aqui no Incidente de Shibuya ele só melhora. Digo, o personagem que é o corpo do Geto, né? Porque aparentemente o Geto morreu, ou não. Eu ainda não sei o que tá acontecendo, eu tô muito curioso pra ver o que vai ser do Geto nessa próxima temporada. Eu espero muito que ele tenha mais tempo de tela. Eu sei que esse arco vai focar mais no clã Zenin, e vai ter um foco mais no Itadori também. Dificilmente a gente vai ter coisa do Gojo. Em contrapartida, não ter coisa do Gojo, a gente não tem coisa do Geto. Até porque o Geto tá com o Gojo nesse exato momento. Mas o Geto, póstumo a morte dele, é um personagem interessantíssimo. Eu tô muito interessado pra ver o que vai ser desse personagem. Ainda mais porque ele é uma chave muito importante pra o que vai acontecer no que eu vou falar mais tarde nesse vídeo. Que também envolve o Itadori, que é o próximo assunto que eu quero falar. O Itadori, pra mim, ele finalmente tem um desenvolvimento que ele merecia. Porque tá muito longe do que eu esperava. Porque pra mim, o Itadori continuaria sendo esse personagem, herói, Green Moral, sem nada de ruim, muito perfeitinho, que quer o bem pros outros. Mas agora eu finalmente entendi qual que é do Itadori, e isso é muito foda. Porque essa mudança de eixo na desenvolvimento do personagem faz com que o Itadori seja muito mais interessante do que ele sequer foi na primeira temporada. Porque agora, depois que ele vê o que o Sukuna fez em toda Shibuya, estragando o mundo por completo e sendo basicamente a chave do caos pra essa temporada, não dá mais pra ele ser esse herói perfeito, ele precisa ser rígido, porque agora viver nesse mundo está cruel demais. Mais cruel do que nunca. E também tem que pensar que agora ele é inimigo da universidade. Porque o Gojo, que seria quem ia segurar o Sukuna caso ele aparecesse, basicamente não existe mais. Pelo menos não está de fácil acesso. Nem um pouco fácil, aliás, né? Porque ele está exatamente na mão do Geto. O que vai ser dessa história? E o Itadori já tem data e local de execução, é até mesmo o cara que vai executar ele. Basicamente sendo o Yuta, que teve uma mudança enorme de personagem. Porque agora o Yuta, ele tá em outro nível, né? Ele tá num nível tão forte quanto o Gojo nessa temporada, tendo ainda mais energia amaldiçoada que o Gojo. Só não conseguindo se equivaler porque o Gojo tem energia amaldiçoada infinita. Por conta do bagulho dos 6 olhos e porque ele é o Gojo, né? Gojo é o Gojo e continua sendo Gojo porque ele é o Gojo. Mas assim, eu realmente quero entender o que aconteceu com o Yuta. Num filme ele era um betinha e agora ele é o cara mais alfa que existe. Hell não, os filhos da p crescem e a gente nem percebe. E essa próxima temporada agora oferece esse confronto de protagonistas, a gente tem que escolher um lado. O Yuta precisa executar o Sukuna, junto com isso executar o Itadori, né? Digo, não, ele não vai executar o Sukuna, porque executando o Itadori, os dedos do Sukuna vai pra tudo quanto é canto, aí vai voltar a estaca zero da escola de Jujutsu, todo mundo tentando capturar os dedos do Sukuna pra que não chegue nas mãos erradas e o Sukuna seja revivido. Porque agora está mais próximo do que nunca, sem o Gojo pra defender e com o Itadori tendo 15 dedos dentro de si, o Sukuna tá batendo na porta. Mas existe algo que não bateu na porta e já está dentro de casa, que é o mundo Heian.
que é um conceito novo apresentado, muito interessante, que entra no que realmente transformou Jujutsu Kaisen num anime muito interessante. A nova era de ouro de Jujutsu, o mundo Heian, parece ser a coisa mais interessante que tá tendo, porque aqui eu entendi o que é Jujutsu Kaisen na verdade. E olha, calma aí, eu sei que eu posso estar falando coisas assim, que pra você que tá lendo o mangá, já deve estar em módulo ou terminou a terceira temporada já, no caso tá acompanhando a terceira temporada, deve achar que eu estou completamente errada, mas essa é a minha leitura, terminando a segunda e iniciando a terceira. Jujutsu Kaisen é uma história do início de um apocalipse. Basicamente, como que acontece, como que nasce um apocalipse. Porque a gente tem dois tipos de Jujutsu. Jujutsu antes do incidente de Shibuya e depois do incidente de Shibuya. Trazendo um peso tão grande. Agora eu realmente entendo por que incidente de Shibuya. Faz total sentido, mano. Agora Tóquio quase inteira está tendo uma crise de maldições. Pessoas tendo que se evacuar e basicamente tendo um pequeno mundo pós-apocalíptico dentro de Tóquio. A gente tem esse mundo gerado perfeito para que a terceira temporada cresça e se transforme em algo muito, mas muito interessante. E eu continuo tendo vários problemas com Jujutsu Kaisen. Minhas questões sobre o desenvolvimento de personagem, eles só servem pra mostrar que o personagem vai morrer daqui a pouco. A quantidade desnecessária de personagem que eles mostram por segundo. Eles apresentam o personagem mais do que consegue desenvolver. Eu tenho um grande problema com aquela cena da Mei Mei com o Wee Wee. Irmão, aquilo ali é straight up nojento. Mas assim, de vários problemas que eu tenho com Jujutsu Kaisen, a gente tem a chance de resolver. Essa terceira temporada tá prometendo tudo e eu espero que finalmente Jujutsu Kaisen se torne o que realmente o potencial dessa série mostrava pra mim desde o início. Esse é o potencial de ser o Naruto da década, é o potencial de ser um dos melhores animes de todos os tempos. Please, Jujutsu Kaisen, please, GG, não destrua essa oportunidade. E se acabar destruindo, eu vou gravar um vídeo falando sobre, então se você quiser se inscrever e dar um like, vai ajudar bastante. Vou estar postando vídeo toda semana, então fique de olho aí que mais opiniões sinceras e insanas sobre anime vai acontecer. Ainda mais sobre os animes que eu tô vendo em live, então se você quiser colar lá pra ver, só entrar nesse link aqui embaixo, que eu vou estar em live nesse exato momento. Bem provável, te vejo lá.